Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em algumas das histórias mais bizarras, hilárias e absolutamente inacreditáveis que, contra todas as expectativas, são 100% verdadeiras. Sabe? Aqueles momentos da história tão estranhos que você pensaria que foram tirados diretamente do roteiro de um filme de comédia. Mas não, eles realmente aconteceram. Vamos começar nossa jornada no Antigo Egito. Todos sabemos que os egípcios amavam seus gatos, certo? Eles os veneravam como animais sagrados. Mas essa devoção atingiu um novo patamar durante a Batalha de Pelúsio. Em 525 A, o exército persa, liderado pelo rei Cambises II, tentava conquistar o Egito. Sabendo o quanto os egípcios reverenciavam os gatos, Cambises elaborou uma estratégia ousada. Ele ordenou que seus soldados pintassem imagens da deusa gata, Bastet, em seus escudos. E, como se não bastasse, soltou centenas, talvez até milhares, de gatos vivos no campo de batalha. Os soldados egípcios, aterrorizados com a possibilidade de ferir acidentalmente um desses felinos sagrados e enfrentar a ira divina, simplesmente pararam de lutar. Estavam com tanto medo de atirar flechas ou brandir suas espadas, receosos de atingir um gato. Os persas entraram e tomaram a cidade. Provavelmente, essa é a única batalha da história vencida graças à fofura transformada em arma. Agora, vamos avançar alguns milhares de anos até a Londres do século XVIII. Conheçam Mary Toft, uma mulher que se tornou uma sensação nacional pelo motivo mais estranho que se possa imaginar. Ela afirmava estar dando à luz coelhos. Sim, você leu certo. Em 1726, a notícia se espalhou como fogo em palha seca de que Mary, uma jovem camponesa de Godalming, estava dando à luz partes de coelho. Cirurgião local ficou perplexo e logo, até mesmo os melhores médicos da corte do rei George foram enviados para investigar. Por um tempo, eles ficaram sem entender. Mary se tornou uma celebridade. As pessoas acorreram para ver a mulher milagrosa. A comunidade médica ficou empolvorosa. Como isso era possível? Bem, não era. Após intenso escrutínio e uma confissão obtida sob pressão, Mary finalmente admitiu que tudo não passava de uma farsa. Ela mesma havia inserido secretamente as partes de coelho. O escândalo humilhou completamente a classe médica e se tornou motivo de chacota em toda a Inglaterra. Isso só mostra que as pessoas acreditam em quase tudo. Falando em acreditar em coisas, vamos falar sobre a Grande Guerra dos Emus na Austrália. Isso não é uma piada. É um evento histórico real de 1932. Após a Primeira Guerra Mundial, os soldados australianos receberam terras para cultivar, mas se depararam com um inimigo inesperado: emus. Cerca de 20.000 deles. Essas aves gigantes estavam migrando pela Austrália Ocidental, pisoteando plantações e derrubando cercas. Os fazendeiros, muitos deles ex-soldados, pediram ajuda ao governo. E que o governo fez? Declarou guerra contra os emus. Enviou uma unidade militar armada com 2 metralhadoras Lewis e 10.000 cartuchos de munição. Parece uma vitória fácil para os humanos, certo? Errado. Os emus eram gênios táticos. Eles se dividiam em pequenos grupos, correndo em padrões imprevisíveis, o que os tornava alvos incrivelmente difíceis. Os soldados gastaram milhares de cartuchos e só conseguiram abater um punhado de aves. Após uma semana de fracasso total e ridicularização pública, os militares se retiraram. Os emus haviam oficialmente vencido a guerra. Houve uma segunda tentativa algumas semanas depois, que foi um pouco mais bem-sucedida, mas os emus continuaram sendo um problema. A mídia fez a festa, com uma manchete de jornal dizendo que os emus haviam aperfeiçoado as táticas de guerrilha. Que tal uma história de identidade trocada que chegou aos mais altos escalões do governo? Na década de 1970, durante a Guerra Fria, os militares dos Estados Unidos da América gastaram milhões de dólares em um projeto ultra-secreto. Eles estavam tentando treinar gatos para serem espiões. Não estou brincando.
O projeto se chamava Gatinho Acústico. A ideia era implantar cirurgicamente um microfone no canal auditivo de um gato e um pequeno transmissor de rádio na base do crânio, transformando o felino desavisado em um dispositivo de escuta ambulante. O objetivo era que o gato se aproximasse casualmente de oficiais soviéticos e ouvisse suas conversas. Após anos de treinamento e um orçamento de mais de 20 milhões de dólares, eles finalmente estavam prontos para o primeiro teste de campo. Levaram seu gato espião, altamente treinado, para um parque em Washington, D.C. e o soltaram, perto de dois homens sentados em um banco que eles queriam vigiar. O gato, ignorando completamente seus anos de treinamento e sua missão multimilionária, imediatamente saiu para a rua e foi atropelado por um táxi. O projeto foi cancelado pouco depois. Mais tarde, a CIA concluiu que simplesmente não era prático treinar gatos para fazer. Bem, qualquer coisa que você quisesse que eles fizessem, vamos mudar de assunto. De espionagem para esportes. Você já ouviu falar do maratonista que ganhou uma medalha de ouro trapaceando com um carro nos Jogos Olímpicos de 1904, em St. Louis? Um corredor americano chamado Fred Lors foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na maratona. Ele foi celebrado como o vencedor. Posou para fotos com a filha do presidente e estava prestes a receber a medalha de ouro. Mas então, a verdade veio à tona. Durante a corrida, Lors começou a sentir câimbras por volta da marca de 14 quilômetros. Então, ele pegou carona no carro de seu empresário pelos próximos 18 quilômetros. O carro quebrou, então ele saiu e correu o resto do percurso até a linha de chegada. Ele alegou que fez isso como uma brincadeira e que nunca teve a intenção de aceitar a vitória, mas testemunhas oculares disseram o contrário. Ele foi imediatamente desclassificado e banido do esporte para sempre, embora a proibição tenha sido posteriormente revogada. O verdadeiro vencedor, Thomas Hicks, também tem uma história maluca. Ele estava tão exausto que seus treinadores lhe davam uma mistura de estricnina menos um veneno e conhaque para que continuasse. Ele estava alucinando e precisou ser praticamente carregado por sua equipe até cruzar a linha de chegada. A maratona de 1904 foi um completo desastre. E, finalmente, vamos falar sobre um homem que literalmente se enviou pelo correio para a liberdade. Em 1849, Henry Box Brown, um homem escravizado na Virgínia, decidiu que faria qualquer coisa para escapar para o Estado Livre da Pensilvânia. Seu plano era tão simples quanto perigoso. Ele combinou com um amigo para ser lacrado dentro de uma caixa de madeira, com apenas 90 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 75 centímetros de profundidade. A caixa foi etiquetada como mercadorias secas e endereçada a um abolicionista na Filadélfia. A jornada durou 27 horas agonizantes de carroça, trem e barco a vapor. Ele foi jogado de um lado para o outro, às vezes deixado de cabeça para baixo por longos períodos, e corria o risco constante de ser descoberto. Quando a caixa finalmente chegou, os destinatários a abriram cuidadosamente e de lá saiu Henry Brown, que calmamente disse: "Como vão, senhores?" Ele se tornou um palestrante proeminente no circuito abolicionista, compartilhando sua incrível história e até criando um espetáculo panorâmico sobre sua fuga. É uma história de incrível bravura e desespero, com uma pitada de pura e inacreditável audácia. Então, é isso. De batalhas vencidas por gatos a espiões que não conseguiam atravessar a rua. A história está repleta de histórias que provam que a verdade é muitas vezes mais estranha e engraçada do que a ficção. Esses eventos nos lembram que o passado não era apenas uma série de datas e números sérios. Era repleto de caos, absurdos e momentos que nos fazem balançar a cabeça e rir. Qual dessas histórias foi a sua favorita? Deixe um comentário abaixo! Se você gostou dessas histórias inacreditáveis, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias bizarras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.